Oi, gente, bom dia. Eu só queria avisá-los que a gente vai esperar mais 5 minutinhos para deixar todo mundo entrar, é, na reunião e a gente já volta, tá?
Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao webinar informativo sobre a quarta missão de startups brasileiras em Singapura, a missão SFATE 2025. Eu sou Tatiana Parra, chefe do setor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Embaixada do Brasil em Singapura. A missão SWIFT vem sendo coordenada pela Embaixada do Brasil em Singapura desde 2022 e é uma iniciativa no âmbito do Programa da Diplomacia de Inovação do Ministério das Relações Exteriores e conta com o apoio do SEBRAE e da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Bom, a razão pela qual vocês estão aqui é para a gente falar um pouco sobre Singapura, sobre o ecossistema de inovação de Singapura, apresentar a missão SWIFT, falar um pouco sobre o processo seletivo, sobre a programação de capacitação virtual, sobre o programa de imersão em Singapura, que ocorrerá entre os dias 23 e 31 de outubro de 2025. Esses tópicos que eu acabei de mencionar vão ser todos abordados pela Patrícia Mello, minha colega de embaixada e aqui de SecTech, e pela Rotem Imbar, que é representante da consultoria Start2, que é a instituição que está nos apoiando no programa de imersão. Em seguida, o Raimundo Lima, fundador e CEO da BioUs e participante da nossa missão em 2023 e 2024, vai falar um pouco sobre a experiência dele aqui com a missão e também em Singapura. Bom, e por fim, a gente vai ter uma sessão de Q&A. De todo modo, sinta-se à vontade para fazer perguntas ao longo do webinar e também para nos enviar questionamentos por e-mail a qualquer momento. Bom, com isso eu agradeço novamente a presença de todos vocês aqui e passo a palavra à Patrícia. Obrigada, Tatiana. Eu vou dividir com vocês a tela da apresentação. Espero que todos estejam vendo. Então, bem-vindos todos ao webinar informativo da quarta missão de startups brasileiras em Singapura. Obviamente, a nossa quarta vez organizando esse evento, com resultados bastante positivos em diversas maneiras. A gente vai ter um participante importante falando no final sobre como aproveitar mais, sobre qual é o interesse de startups brasileiras em estarem em Singapura. Então, por favor, fiquem à vontade para fazerem perguntas no espaço de Q&A ou do chat. Muito brevemente sobre Singapura, porque a Rotem vai falar mais profundamente. Singapura tem se colocado muito bem nos rankings mundiais relacionados a empreendedorismo e inovação. Tem sido eleito o país mais inovador da Ásia e o quarto mais inovador do mundo pela Global Innovation Index. É o melhor ecossistema de startups da Ásia, o país mais digitalmente competitivo do mundo pelo IMD, melhor ambiente de negócios do mundo pela The Economist. Enfim, é um país que se reinventou por falta de recursos naturais, por ser uma economia bastante enxuta, um país bastante pequeno. É um país, vamos lembrar, de 6 milhões de habitantes apenas, uma extensão, é uma cidade-estado, é uma extensão equivalente à extensão da cidade de Goiânia, então é um mercado bastante pequeno, né? Mas, ao mesmo tempo, é um país que está posicionado geograficamente no coração do Sudeste Asiático, uma região com mais de 700 milhões de habitantes e com a vantagem de ter uma estrutura favorável ao empreendedorismo e ao desenvolvimento empresarial e, portanto, acolhe empresas e startups, principalmente de background tecnológico, para se estabelecerem aqui e explorar esse mercado. Sobre a missão, nós, na Embaixada do Brasil em Singapura, estamos buscando até 8 startups de base tecnológicas para compor a delegação desse ano. Estamos buscando um perfil que opere em algum desses setores, que aí está na tela: meio ambiente, energia, tecnologias verdes, saúde, biomedicina, indústria, comércio e conectividade, tecnologias de transformação digital. Singapura tem um ecossistema bastante maduro e bastante diversificado, e o motivo pelo qual a gente resolveu focar a nossa missão nesses setores é porque também são os setores-chave da
Singapore Week of Innovation and Technology, da Switch, e do campeonato, da competição de pitching, a Slingshot, que a gente vai falar mais adiante. Então, a gente busca startups que se destaquem em algum desses setores. Como critérios de classificação, a gente busca empresas com um grau de inovação mais avançado. Como eu disse, Singapura é um ecossistema bastante maduro, e, portanto, a competição aqui é bastante elevada. Então, a gente busca startups que teriam boas condições de operarem no mercado local. A qualidade do pitch é muito valorizada, né? A gente busca pessoas que consigam comunicar corretamente para a plateia local, que é bem particular, a estratégia da empresa, as projeções da empresa, e que consigam enviar uma mensagem correta sobre a empresa. Obviamente, startups de maturidade avançada, preparadas para fazer esse passo de internacionalização para o outro lado do mundo, né? Que tenha uma qualidade de equipe elevada e que também consiga fazer um mapeamento do mercado de destino, no sentido de que se a gente conseguir identificar empresas que tenham interesse específico na região, não só no país, mas como na região, e que saibam como a estratégia da empresa poderia ter sucesso aqui na região, a gente vai preferir também. As atividades oferecidas nessa missão vão incluir workshops preparatórios, a clínica de gestão de propriedade intelectual, que vai ser oferecida pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. A missão vai contar com mentorias individuais, visitas técnicas organizadas pela nossa consultoria, sessões de pitch feedback. Pelo terceiro ano consecutivo, a gente vai novamente repetir o sucesso do Brasil Demo Day, é uma apresentação de pitch com uma plateia bastante robusta de investidores, potenciais compradores, potenciais parceiros. E, finalmente, a participação na Switch 2025, na qual o Brasil tem um pavilhão e as startups participantes vão poder expor a sua marca e entrar em contato com todo o ecossistema local. Um pouquinho mais sobre a Switch, é um dos maiores eventos dedicados a startups na Ásia. Vai ter um público estimado de 20 mil participantes e vai ser o palco da final da competição de Slingshot, de pitching global. A Rotten também vai falar um pouquinho mais sobre isso. É um evento regional, participantes da região inteira do Sudeste Asiático vêm especificamente para encontrar startups do mundo inteiro que se encontram nesse evento. É um evento diferente de outros eventos que vocês possam ter participado, como a Web Summit ou a GITEX. É um evento de menor porte e também é um evento que o Brasil se destaca bastante por estar entre os países de interesse, tanto de startups locais para se colocarem lá, quanto de investidores e potenciais parceiros. O cronograma, as inscrições abriram no dia 23 de abril e vão até o dia 13 de junho. Hoje temos no nosso webinar informativo. Teremos a divulgação do resultado no dia 23 de junho, e aí as atividades vão começar a partir de setembro, outubro, as atividades online. Como a Tatiana falou, a missão presencial vai ser no dia 23 de outubro a dia 31 de outubro, e a gente continua fazendo um follow-up e monitoramento dos resultados, tentando ajudar as startups participantes no máximo possível, mesmo após a missão concluída. É importante ressaltar que todas as atividades, as capacitações e treinamentos são gratuitos, as empresas deverão arcar somente com os custos próprios de transporte aéreo e hospedagem. Como participar? As inscrições estão sendo feitas pela plataforma do Sebrae Startups. Recomendamos fortemente que todos leiam o regulamento de participação. O preenchimento do formulário de inscrição tem que ser em inglês. E eu chamo a atenção no item 4 do regulamento para a apresentação de um pitch deck robusto,
que sigam as instruções do regulamento, com o máximo de informações possíveis para que a gente possa avaliar as empresas. Um vídeo de pitching em inglês também, em até 3 minutos, não precisa ser nada muito sofisticado, mas que tenha uma boa comunicação para que a gente possa avaliar a efetividade da comunicação da pessoa envolvida e da capacidade da empresa em ter sucesso aqui na região. Todas as informações estão no site da Embaixada do Brasil em Singapura, inclusive com perguntas, respostas, com os nossos contatos, caso vocês tenham mais perguntas ao longo do período de inscrição. Aí tá, as inscrições já estão abertas, os links, e a gente fica aberto para perguntas e respostas. Eu vou passar agora a palavra a Rotem, ela vai falar em nome da consultoria está acontecendo? Pronto. Rotem, please, you have the floor. Your mic is off. Sorry for that. Hello, bom dia a todos. It's great to be here with you. I need just 1 second to upload my slides, and then happy to start sharing. So I want to start this presentation with a quick fun fact. I don't know how many of you know, but not too long ago, Singapore was exporting pineapples to Brazil, a country that practically invented pineapples. But why am I sharing this? It shows something important. With the right positioning, even a small player can find opportunity in an unexpected market. And that's exactly what I want to talk to you about in the next 15 minutes. How Brazilian startups, with your creativity and bold thinking, can tap into what Singapore has to offer, a business-friendly environment and a launchpad into Southeast Asia. So over the next few minutes, I will quickly introduce you to the company I'm representing today, Start2 Group. I would share about the Singapore innovation landscape, some insights and opportunities for you. And towards the end, we'll speak about your immersion and pre-immersion activities, some of the workshops, sessions we're planning to have together. So first, for those who are unfamiliar with Start2 Group, we are a one-stop innovation platform connecting startups, corporates, and governments. We've started 17 years ago in Munich, Germany, first supporting high-potential German startups with their expansion to the US. Fast forward to 2025, we're now active in more than 18 markets, always backed by government funding and taking 0% equity. Over the years, we have supported more than... Rotem, I'm very sorry to interrupt. Yes. Some people seem to not be able to see the presentation. Some people cannot see the presentation. Yes. Are you able to see it? I am, yes. Can we just check if... Okay, sorry, no, it's just that we received some messages on the chat that some people couldn't see, but now other people are saying that it's okay. So I'm very sorry to interrupt you. No worries at all. Is everything okay? Yeah, I think it's okay now. Okay. So sorry for the inconvenience. I hope you could hear me earlier. But just now I was presenting Start2 Group. And I last mentioned that we supported 2,000 startups who have collectively raised more than 17,000 billion US dollars. And that figure is never accurate because it keeps growing. I'm proud to say that out of the 2,000 startups, 10 are now unicorns. And it's also always great to see how the work is being recognized. So last year, we were selected to be one of the
world's most successful accelerators, number 14. And this last February, the Financial Times named us one of the top 3 leading startup hubs in Europe. Okay. So how do we set our startups for successful expansion? Sorry, there are some issues with the navigation. Bear with me. Okay. We focus on 3 essential building blocks. First, making sure you have a good product market fit. We validate that you're solving a problem that is clearly defined and relevant to the market you want to expand to. We help you develop your go-to-market strategy to refine your solution, identify who your target customer is, what is your value proposition, identify the right channels and positioning. And finally, we help you validate your product market fit with real-world solution, give you access, and you'll see later on, to our network of investors, mentors, other startups that have went through the same process, and even potential customers. So now, before I move to the Singapore innovation landscape, maybe you guys can answer my question in the chat. How much bigger do you think Brazil is than Singapore? You can try throwing numbers. How much bigger is Brazil than Singapore? You can think about that. There are prizes for the winners in Singapore. 20 times bigger. The answer is 11 in size. So not in population, in size. Ruben says 10 times. It's actually 11,000 times bigger than Singapore. So Singapore is a tiny city-state. There are only 5.9 million people, but it punches far above its weight, both in business and in innovation. I think Patricia mentioned it earlier, if I could understand well in Portuguese, that it's a global business hub. It has a very good sea and air connectivity. I'll share more about that. Very well developed infrastructure. The political landscape, very stable regulatory environment, and highly skilled workforce. So you can see all the rankings right in the middle. Number 1 in terms of ease of doing business. So essentially it takes 1 day to set up a business in Singapore, all done online. First startup ecosystem in Asia, number 1 ecosystem in Asia. There are 4,500 tech startups here, 400 VCs. Number 2 in terms of global intellectual property rights. And we can see that the government is working hard to provide incentives, to provide grants, to attract businesses to Singapore. So for example, for a new startup that just established in Singapore, there is tax exemption for the first 3 years. Corporate tax is as low as 17%. And we see that this leads to many startups that are incorporating their regional headquarters in Singapore, but also many big companies. So 80 of the world's top 100 technology firms have presence here. 59% of them have their headquarters here. So Google, Meta, Grab, ByteDance, all of them are here. What does this mean to you? Essentially, good opportunities for R&D, CVCs, mentors that we try to get on board to support you. But also something to remember is that it's pushing the cost of hiring up. So cost of hiring is quite competitive because there are many different players, attractive players in such a small market. Now I want to quickly look at the economic growth drivers of Singapore. So first of all, it's a global trade hub. I mentioned that. It has a very strategic location. It's connecting more than 40% of global maritime trade. So at the port here is actually the world's 2nd most efficient port. So it's enabling global logistics, repackaging, value-added trading. You probably know BRF from Brazil very well.
they run the regional operations from Singapore, so managing the distribution to other markets in Southeast Asia and to China through the small Singapore port. Financial hub and fintech innovation, you all probably know that as well. There are more than 1,200 financial institutions, including top ASEAN banks, so DBS, OCBC, also international players, HSBC, Barclays, JP Morgan. And here as well, the government plays a very active role. We have MAS, the Monetary Authority of Singapore, and they roll out a regulatory sandbox to support fintech startups that are testing new models. And of course, there are VCs and Ps in the ecosystem with which I will share more about. Then in terms of high value manufacturing, when Singapore just started, the focus was more on labor intensive hardware. Over the years, this was offshored to Vietnam, Indonesia, and Thailand. And now the focus is more on a high value manufacturing. So precision engineering, electronics, this accounts for 21.6% of the local GDP. So we can see a lot of semiconductors manufacturing, electric vehicles, medtech and pharma components, advanced electronics. So this is a great opportunity if you're into IoT, industrial automation. You can definitely plug into the regional production ecosystem. And then biotech and life sciences. So back in the 2000s, many countries in the world were riding the dot-com wave, thinking it's going to be super promising. But Singapore took a bold and unconventional bet. It invested in biotech and life sciences. Even though back then it didn't seem to make much sense because of the longer R&D cycles, the heavily regulated environment, it was far less hype. This proved to be a very successful bet. So fast forward to today, we see that Singapore is a major hub for pharma, medtech, diagnostics, home to the top global pharma players. 4 of the 5 global pharma firms have facilities in Singapore. 4 of the top global drugs are produced in Singapore. So you see GSK, Pfizer, Roche, all have activities in Singapore. So again, a great opportunity. Then hospitality and conferences. You guys are going to be here for Switch, Singapore Week of Innovation and Technology. There are 1,000 business event conferences in Singapore, in tiny Singapore, every year. And this brings together a lot of players from all over the region, but also global players. And it's possible because of the high concentration of leading companies, because of the convenient location of Singapore, but also because of the world-class hotels and convention centers, which you will see soon if you haven't been here before. When you reach the airport, you will see how easy it is. They have biometric clearance, and it takes less than 10 seconds to enter Singapore. So a very seamless and convenient experience that attracts a lot of events and conferences. So if you have a solution around hospitality, around MICE, this is the place for you, but you can also enjoy for the events, for networking, and to access new opportunities, partners, and stakeholders. And finally, clean tech, a topic that is very close to my heart. Singapore is Asia's launchpad for clean tech. There is a very strong policy support and a lot of funding. Maybe to touch it very briefly, it's the first country to approve lab-grown meat. Last year, they were the first country to approve insects for human consumption. Investing in EV infrastructure, solar, carbon trading. There is a plan to produce 30% of the food locally by 2030. It's called 30 by 30 because currently 90% of the produce is being imported. So if you are a startup in agri-tech, carbon, energy, Singapore offers capital, pilot opportunities, and also access to major industry players.
Here are some examples to specific opportunities in these industries. We will share the slides after the session, so you can look through that in detail. And then, of course, happy to answer any question. Then I know that investment is a very hot topic. So to quickly cover that, I'll start with the good news. As I mentioned, there are more than 400 active VCs with regional and global mandates in Singapore. Singapore is highest in terms of VC funding per capita in the world, more than 3 times compared to the US. But then it's also impacted by the geopolitical uncertainty, high interest rates, inflation, and the implication is that there is more focus on early stage funding. So currently around 94% of the funding goes to seed to round A. And then there is also a stronger focus on profitability and certainty and stability over growth and scale when it comes to local investors. At the same time, we see a lot of local capital stepping up. So family offices, 60% of the family offices in Asia actually have presence in Singapore. We see the government, sovereign funds, co-investment platform, once you have a local entity, are very attractive, especially for startups that offer deep tech solutions. So biotech, data, automation, robots, blockchain are very much welcome here. But then, even though there are many great opportunities, there are some things you need to keep in mind. Investors here have very high expectations. First of all, local presence. Usually they expect you either to incorporate locally or to have a very clear ASEAN market strategy. So where do you want to expand to in 1 year, 2 years, 3 years time in the region? And you need to prove the relevance. The fact that you have a good solution that is working well in Brazil doesn't mean that it will translate well to the local market. You need to target local problems, to adapt your solution, so it will fit well to ASEAN challenges and not just global or challenges in Latin America. I think this the third bullet point, strong network relationship building, is something that you can probably relate to. The culture here is very relationship based, less transactional than other places. If you want to build a network, if you want to raise funds, it starts with coffee. It starts with building a relationship, spending time, showing commitment, even speaking about very personal things, and only then it leads to business. And we'll speak about it more during the program when we speak about the business culture. So having a local champion, starting, for example, with a short acceleration program, can be helpful with opening the doors, but then you will need to nurture the relationship, and it takes time. And finally, the ecosystem is rich, yes. And then at the same time, it's very selective. So investors are happy to meet for a first meeting, but then they want to see your USP, what differentiates you from other solutions, and why they should choose to invest in you. So these are all things we can take into consideration about investment in Singapore. This is a short example. I'm not sure if I have much time, but high-level medical mixed reality platform that we have supported. They joined a program in 2020, and they are now working with SingHealth, which is one of the country's top 3 hospitals group, with 2 hospitals, in discussions with Johnson & Johnson, and happy to share more about their success stories with startups in the medtech space. And now to the interesting part, your immersion trip. So today is 20th of May. We're having the webinar. Hopefully you all sign up. And on the 30th of September, we can kick off the pre-immersion virtual workshops. We'll get to know each other, talk about the process, about Singapore, introduce you in detail to the business culture. We'll cover legal considerations when you're expanding to Singapore. We will have individual pitch training to make sure we prepare you for your demo day. And we'll also prepare for the trip itself. Then once you land on the ground,
We will have an in-depth introduction to the Singapore innovation ecosystem. We will take you for a tour in the local startup hub. You will hear from local founders, actually founders from Brazil who have expanded into Singapore, about their journey and learnings. You will have an opportunity to have one-on-one with a mentor, and also have a Shark Tank with investors. So you'll meet local investors. You could pitch to them actually ahead of your demo day, so you'll be well prepared and get unfiltered feedback. We will visit a corporate and a government agency. And then finally, we will go to Switch, the Singapore Week of Innovation, the conference, the exhibition. And there, hopefully some of you will be shortlisted for the Slingshot competition. So it's a deep tech competition covering 4 domains, as you can see here. You don't need to have a local entity to compete. It's open to candidates from all over the world. In fact, for the past 3 years, we had winner who worked with us every year. So here in the photo on the right-hand side, you can see first runner-up from Germany, who won $150,000, and third from the left, you can see a Korean startup that worked with us, who was the winner for the health and biomedical domain, who won $200,000. So please apply. Also, the top 50 global startups get a fully funded trip to Singapore with all expenses covered. So I think it's really worth it, and happy to share the link to the application after the call. Once again, a reminder, the applications closed on July 11th. And just to give you a flavor of what it looks like to be in Singapore. So we spend a lot of time forging relationships, having business meetings, but then at the same time, keep it productive but memorable. We have a lot of good food and sightseeing. So it's definitely going to be a memorable experience. And this is me. Of course, we are a team. On the call, we also have Diana and Catherine, who you will be able to meet in Singapore. And happy to connect with you on LinkedIn and answer any questions later on. And thank you so much. Muito obrigada. Thank you so much, Rotem, for your very thorough and comprehensive presentation. I'm going to switch now to Portuguese. Raimundo, se você poderia se unir, abrir seu vídeo e compartilhar um pouco sobre a sua experiência na missão em 2024, 2023, te agradeceria muito. Boa noite, pessoal aí de Singapura. Bom dia para o pessoal aqui do Brasil. Alguém levantou a mão. Se quiser fazer pergunta, talvez para a Rotem, Tatiana? Vai deixar para o final? As pessoas podem escrever a pergunta pelo chat. E a Rotem pode responder ao final. Perfeito. Pessoal, então meu nome é Raimundo Lima, sou founder e CEO da BioUs. Eu acho que o Teams está bloqueando a minha câmera aqui agora. Estive por 2 vezes em Singapura, por 2 oportunidades, em 2023 e 2024. É sempre um prazer falar sobre o programa da diplomacia da inovação, por conta de como eles levam tão a sério esse tipo de tarefa em relação às diretrizes e como levanta os dados para a gente, como deep techs, como startups de base tecnológica, conseguem ter uma outra noção do outro lado do mundo em relação à inovação. A BioUs ela é uma deep tech de impacto que converte resíduos orgânicos em bioprodutos, e Singapura entrou no nosso radar justamente por conta da expertise de Singapura em relação a como eles tratam os resíduos orgânicos, como eles tratam a sustentabilidade. Para você ter uma ideia, é proibido mascar chiclete em Singapura. A Patrícia deu informação ali de que Singapura tem um tamanho em relação ao tamanho de Goiânia, justamente onde eu estou, e aí eu vejo o tamanho da diferença entre essas 2 cidades, Singapura cidade e estado, mas para a BioUs ela foi um divisor de águas participar das 2, e a gente participou de 2 oportunidades em Switch, que a gente conquistou 2 parcerias, uma com a Sembcorp,
e a outra com a iSyn, que é uma empresa que trata os biopolímeros da Chimei, que é uma gigante chinesa em relação a trabalhos com biopolímeros. E a BioUS conquistou essas duas parcerias justamente por estar próximo numa feira de tecnologia, e você ter esse contato diretamente é o principal. Investidor ou parceiros estratégicos dependem dessa presença para te conhecer, obviamente, mas também para se conectar com o cenário do ecossistema em Singapura. E quando a gente fala do cenário do ecossistema em Singapura, ele é completamente favorável para esse tipo de conexão. Então, a primeira coisa que eu orientaria para vocês é se conectar. Uma vez que vocês se inscrevam para a quarta missão da suíte, vocês terão um arsenal de capacitações para se preparar em termos de treinamento de pitch, que foi fantástico o ano passado. Todas as startups se sentiram muito privilegiadas nessa oportunidade, porque é um treinamento muito real com investidores, com family office de Singapura. E não só o treinamento de pitch, mas participar dessa conexão. E uma das orientações que nós fizemos foi justamente isso. Nós procuramos dentro do LinkedIn vários atores que estariam na suíte, que se apresentaram como ecossistema de Singapura, e conectamos 3 meses antes disso. E quando chegou o próximo, a gente já tinha um briefing desses investidores, dessas conexões, nos apresentamos em calls antes, e quando chegou na suíte, a gente já tinha essa pré-apresentação. Somado às capacitações e às visitas técnicas, todos vocês terão uma oportunidade muito mais fidedigna e muito mais concreta de conquistar algum investidor, alguma posição estratégica, justamente para desenvolver suas soluções. Eu vou falar um pouco da biotech. Biotech ela precisa de um investimento, principalmente no seu CAPEX. E uma estratégia da BioUS, a exemplo de Singapura, foi buscar coworkings, como faz o SaaS, de incubação. E aí foi justamente o que a embaixada nos mostrou dentro de Singapura, é que existem portas abertas para incubação, para biotechs, em todo o território, nas próprias universidades. Vocês vão conhecer a NUS, a Bloco 71, que são ecossistemas que atraem startups mundiais justamente com esse tipo de intenção, de você incubar com um custo menor de incubação, que você consiga um CNPJ local, e você também consiga acessar os investidores locais, além dos editais de fomento, além dos investimentos públicos. Então, é um soft land estratégico. E foi justamente essa estratégia que a BioUS conseguiu planejar e executar. E conquistamos, provavelmente eu não vou estar na suíte, mas a gente vai estar em novembro em Singapura, abrindo nossa filial como incubadora dentro da Bloco 71, por conta desse tipo de estratégia. A gente tem uma parceria com a Sembcorp, que é uma espécie de Sabesp de Singapura, que é preocupada justamente com a questão de resíduos da ilha, e também com essa empresa de biopolímeros. Então, a gente conectou os resíduos e conectamos a saída, que é o produto final, dentro de um arranjo de P&D. E é justamente isso que eu oriento aqueles que têm interesse, que têm uma pegada. Vocês viram quantas possibilidades, desde a sustentabilidade, de cleantechs, da área de saúde, da área de health techs, de principalmente também aplicadas com P&D avançado. Singapura eleva muito a régua quando está falando de tecnologia, e é justamente o melhor cenário para você poder criar esse tipo de conexão e desenvolver mais rápido. Um detalhe muito interessante foi do ano passado, a AIPO, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, esteve com a gente, e na nossa frente foi assinado um acordo de mútua cooperação entre o Brasil e Singapura em relação a patentes. Então, para as deep techs, isso é um avanço muito grande, porque você conseguirá estender uma patente brasileira para Singapura, e uma vez que você está em Singapura, você está em todo o Sudeste Asiático. A gente está falando de 1/3 da população mundial. E é justamente esse tipo de estratégia que tem que ser levantada antes. E você se preparando isso, aproveitando todo o arsenal de oportunidades que o programa oferece, vocês vão observar que existe um mundo de oportunidades muito grande no Sudeste Asiático.
E é justamente dependendo do seu fit, da sua tese de investimento que você está apresentando, você tem chances muito grandes de conquistar investidores, de conquistar conexões e de conseguir incubação justamente para acelerar o processo de desenvolvimento. É justamente isso que a BioUs fez, e por duas vezes, por gostar tanto, por sentir essa certeza de que é um caminho correto, foi que nós aplicamos duas vezes e fomos aprovados e aproveitamos muito essas oportunidades, e hoje estamos consolidados justamente com a abertura de filial em Singapura. Então, como mensagem de uma deep tech brasileira, mas que você tenha uma pegada de internacionalização, que você tenha base tecnológica como o DNA da sua startup, aproveite a oportunidade. Aproveite os treinamentos de pitching, aproveite todas as conexões que serão feitas, tanto virtual como localmente, porque isso vai fazer diferença quando vocês estiverem no ambiente de inovação e vocês apresentarem o seu produto ou a sua solução, e aí do outro lado vai ter alguém já esperando isso de forma mais madura. Eles abraçam, sim, startups internacionais, desde que vocês manifestem interesse em expandir localmente. E foi justamente isso que a gente fez, que é a oportunidade que a Switch faz, você estar presente fisicamente e conectar isso diretamente com todos os stakeholders lá presentes. E aqui agradecer mais uma vez, Patrícia, Tatiana. É importante falar que a Embaixada Brasileira é a principal parceira das deep techs brasileiras, porque, para você ter ideia, eu marquei uma reunião dentro da Embaixada. O Luciano trabalhando, nosso embaixador brasileiro em Singapura. Não há uma diferença hierárquica, que todo mundo ali é brasileiro, todo mundo é amigo, e elas estão aqui para ajudar as deep techs brasileiras a desenvolver as suas soluções em Singapura. Então, Patrícia, mais uma vez, a terceira vez, obrigado. Mas é uma satisfação muito grande para a BioUs, e como mensagem de techs brasileiras, que a gente tem um parceiro, tem amigos aí do outro lado do mundo. Só tem duas coisas: aproveitem o aeroporto de Singapura e não levem moletom, porque não vai precisar. Joia, obrigada, Raimundo. Muito obrigada, é um prazer para a gente ter você aqui. E a gente não podia ter escolhido o representante melhor do nosso cohort do ano passado. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente responder. Tem uma pergunta aqui do André Tozelo, que eu acho que o Raimundo já deve ter respondido grande parte, né? É uma deep tech também, e a minha resposta para você é, contanto que a sua startup tenha um MVP, um protótipo, sua empresa poderia se classificar assim, poderia se beneficiar das visitas técnicas, da conexão com o centro de pesquisa, com universidades. Sim, então eu sugiro que faça uma boa inscrição, bastante completa, com bastante informação para a gente poder avaliar. Tá? Espero que tenha respondido. Alguma pergunta mais? Eu acho que não tem nenhuma pergunta nesse momento. Eu vou colocar aqui o e-mail do SecTech. Se houver alguma pergunta em algum momento posterior, até o dia 13 de junho, a gente vai ficar muito feliz em responder. Aqui está o nosso e-mail. Perguntem à vontade. Façam uma boa inscrição com bastante informação. Eu acho que é isso então, Tati. Acho que é isso. Raimundo, novamente, muito obrigada por compartilhar a sua experiência aqui em Singapura. Fico muito feliz que tenha Agradeço, dado boa certo para sorte. você. Foi surpreendente, e desejo aí boa sorte para os 8 selecionados. Aproveitem a oportunidade, se engajem antes e depois, porque o resultado fica até um ano pós o evento. Vocês vão ver que as possibilidades elas se estendem um ano após ainda o evento. Então, é um prazer sempre estar aqui com vocês, e sempre que precisar estou à disposição. Bom, nos vemos em novembro. Obrigada.
We would like to thank Rotten too. Rotten, thank you so much for your presentation. Pleasure, thank you. Acho que o Rubens tem uma última pergunta. Ele acabou de mandar uma mensagem aqui no chat. Essa é uma boa pergunta. O investimento estimado para essa jornada. Eu acho que cada um precisa fazer um dever de casa, né? Dependendo do lugar do Brasil em que você está, a passagem vai ser mais cara ou mais barata. Mas é uma passagem aérea Brasil-Singapura, então é um investimento considerável. E eu sugiro fazer uma pesquisa no Booking.com em termos de hospedagem, que também pode variar muitíssimo. Mais adiante, para as startups selecionadas, a gente pode apresentar uma lista de sugestões de hospedagem de todos os níveis de preço. Tá? Comida aqui pode ser também muito cara e muito barata durante essa estadia. Transporte geralmente é barato, é bastante acessível, o transporte público é muito bom. É bom lembrar que é um país que fala inglês sem qualquer problema. O inglês é uma das línguas oficiais falados por todos, então é uma experiência bastante gratificante estar aqui na Ásia falando inglês, se comunicando, conhecendo a cultura local, então é uma experiência bastante rica. Bom, se não há mais nenhuma pergunta, a gente vai terminar o webinar de hoje e a gente espera que vocês, enfim, se inscrevam hoje, o mais rápido possível, e comprem suas passagens. Muito obrigada por terem assistido ao nosso webinar e um ótimo dia. Tchau, bom dia a todos.